Computer. 1, 2, 3, gravando. Boa tarde, então, eu sou Cassiana Lea e hoje vamos conversar um pouquinho aqui a partir do Psicodrama Público Online, que foi dirigido hoje pela Mariângela Wexler, né? Eu, Cassiana, e o Blevio Zanon fizemos parte da equipe, né, da unidade funcional, e o Tom, Antônio Carlos de Souza, estava participando como plateia, e então vamos bater um pouquinho esse papo, né? A gente está gravando em seguida da sessão, então a gente sempre ainda tomado aqui de, né, as coisas ainda não assentaram, mas vamos ver o que a gente... o tema hoje foi Inquieta Ação, o tema não, né, o título, e alguns temas surgiram a partir daí. Chegamos a 41 participantes, né, nesse sábado, de 20 de fevereiro de 2021. Às vezes a gente começa a comentar e tem tanta coisa que a gente quer comentar, né? Tanto o título, de onde surgiu, né, Tom? Que a gente estava assim, quem que escolheu isso? Mari, você quer comentar um pouquinho da sua ideia antes mesmo da sessão? E aí depois a gente pode tentar fazer um resuminho, assim, né? Ou contar Legal. algumas coisas pontuais. Vamos lá. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Todo mundo sabe, e, enfim, vai dando muito desassossego, né? Muita ansiedade, muito nervosismo, né? E são as inquietações. Mas também tem um outro lado que é interessante, né? Quando a gente divide a palavra, inquieta ação, né? Que foi o João Meirelles que nos ajudou a pensar sobre isso. Foi a contribuição dele. A gente tinha uma equipe, mas ele não pôde ser ego, porque ele estava sem o computador. Então, assim, muito legal a gente ver que dentro, né, in é dentro, mas pode ser out também, né? Então, esses silêncios que vão acontecendo através da gente com a gente mesmo ou através de situações que a gente vive fora, né, no social, nas instituições, vão trazendo esse silêncio, represando, e tem uma dificuldade da gente ter uma ação que liberte, né, que nos deixe mais sossegados, né? Então, esse desassossego tem a ver com essa impossibilidade de ações, né? E que acho que é um pouco do que a gente falou também no compartilhar, né? Enquanto essa mentalidade for muito mais voltada para a competição, né, que é atravessada por esse modo capitalista de existir, né, a solidariedade, a cooperação fica diminuída, e aí as ações, coações transformadoras juntas, né, elas não existem e, portanto, né, o desassossego fica maior, né? Então, foi um pouco disto, né, que a gente também trabalhou hoje, mas um pouco também da minha inquietação antes, e convidando vocês, e tendo essa equipe super gostosa do meu lado, cooperativa e, enfim, atravessada por tele, por criatividade, por amor, né? Acho que a coisa pôde rolar hoje. Eu gostei muito, porque assim, foi uma pesquisa, né? Eu já tinha feito um pouco deste trabalho na Croácia, na Praça Pública em Rovinj, no congresso em 2015 do IAGP, onde eu trouxe o pensador do Rodin e o Rudi, que fez esse pensador, e aí a gente foi desdobrando em cenas, e também já fiz um centro cultural presencial, queria fazer um pouco online. Então, assim, eu achei interessante porque foram grandes 3 cenas que foram que no fundo foi um teatro espontâneo, uma cena só, né? Que uma foi aquecendo para a outra, mas aquilo que ficou forte para mim foram as pedras, né? O quanto que, enfim, a primeira cena, né? Que acho que o Blevio ele pode falar melhor porque ele que disparou, né? Enquanto ego auxiliar, das pedras, e essas pedras, né, podendo
a gente podendo reconhecê-las e ter uma ação para transformar de novo, né, num chão de casa, num chão de identidade, né, num chão de ouro, né, como uma metáfora, né, essa transmutação alquímica, né. E junto com isso, né, outras cenas, né, enfim, os educadores que voltam para a sala presencial e percebe que não tem a menor infraestrutura, nem a merenda para os estudantes, nem os professores vacinados, e, enfim, né, como tudo isso é importante ter aí uma solidariedade entre os educadores para poder ter ações conjuntas, né, e finalmente a terceira cena, né, da atleta, né, que nesse momento de pandemia, né, trabalha tanto para poder conquistar uma medalha, né, e aí talvez não tenha enfim, esse momento esportivo grande agora prometido para o Japão, né, em junho. Então, essa dor, né, e o que a gente foi trabalhando, né, essa necessidade desse reconhecimento, mas um reconhecimento que pode se transformado em outras medalhas, não necessariamente a medalha, né, que está em cena, né, porque você foi o primeiro lugar, né, mas essa medalha que seria de fato essa possibilidade de a gente fazer ações conjuntas, né, e transformar isso em enfim, outras metáforas, não só a medalha em si, né, movimentos, né, em busca de desassossegos, né, coletivos frente a esse momento que a gente vive. É um pouco disso que acho que eu posso resumir. Agora, talvez, quer dizer, talvez não, gostaria muito de escutar do Blev e da Cassiana e do Tom, que vai dirigir a semana que vem, que é um dos motivos também de estar aqui, para ir se aquecendo, né, Tom? Eu agradeço que você esteve junto hoje. Quer falar, Blev? Vou falar rapidinho, Cassi, já que você está entrevistando. Vamos lá. Primeiros cavalheiros, ao contrário. Assim, foi muito legal ter participado. Obrigado, Mari, pelo convite. Obrigado, Cassi, por estar junto contigo. Foi uma honra, né? Uma alegria para mim. É um prazer, Tom, em te conhecer. Né? No começo, o que me chamou muita atenção no aquecimento ainda foi aquele gesto, né, que depois todo mundo fez, né, da gente, como é que o corpo se sentia essa, né, essa coisa. Então era um negócio assim que a gente tava todo mundo amarrado a perna, o braço, né? Isso mexeu muito comigo assim, né? É uma coisa que é um pouco que a gente, só que a gente tá inquieto, mas a gente tá amarrado, né? Parece que numa camisa de força, né? Então essa primeira cena, né, que foi a cena das pedras, né, embaixo do viaduto, tentando expulsar, enfim, que não é nada acolhedora, né, representa um pouco o espírito da nossa cidade e tal, e que teve como tema o mundo é uma pedreira, sei lá, a cidade está uma pedreira, e virou depois para o coração, né, corações empedrados, né, que é um pouco uma coisa que vem para dentro da gente, né, aquilo que a gente está enxergando e depois vem para dentro. A educadora, né, foi a Ju, né, teve essa cena dela, e ela mexeu muito comigo pela necessidade que a gente tem de se unir, de interagir, enfim, de se apoiar, né, em contraposição a querer que os poderes constituídos façam isso, enfim, né. É exponencialmente muito mais difícil a gente fazer isso, agrupar as pessoas, né, nessa condição que a gente está agora, né, de isolamento social e, enfim, e falta de suporte geral, né. Então realmente é um drama, mexeu muito comigo, mas foi muito legal assim a gente ter visto das possibilidades que mesmo na restrição toda que a gente deveria utilizar, né, no nosso trabalho, naquilo que está mais próximo da gente, né? Não fazer aquele deixa que eu deixo, né? Acho que alguém vai dar o primeiro passo, não. Tentar fazer essa interação, né? A do atleta profissional que ia perder a Olimpíada, que não sabe exatamente o que vai acontecer, um investimento gigante da vida dele, quer dizer,
o atleta é isso, né? Ele, de repente, ele se vê esvaziado do sentido que ele deu para a vida dele, né? Eu acho que isso tudo é um pouco o que está acontecendo com cada um de nós, né? A gente está precisando ressignificar muitas coisas, né? Eu, em particular, fiquei pensando muito, né, nas coisas que eu mesmo vinha construindo e tal. Então, esse novo sentido, né, que a gente precisa dar para as coisas, né? Imagina as pessoas que estavam se preparando para um casamento, ou se preparando para ter um filho, enfim, a necessidade de ressignificar e repriorizar, enfim, de dar exato o que é que tem valor, né? Dar um sentido, né? Então essa coisa da medalha fora do peito se transformar numa medalha dentro do peito, né? Das pessoas, enfim, o coração de ouro, né? Não a medalha no peito, né? Mexeu bastante comigo também. Enfim, acho que é um pouco isso, Cassi. Muito bom, muito bom. Tom, agora eu estou olhando aqui para o nosso relógio, pensando como que a gente faz um milagre de tentar caber em 5 minutos. Eu queria falar algumas coisas também, mas eu pensei de ouvir você antes, e aí eu falo depois. Pode ser? Você quer compartilhar? Pode ser, pode ser. Claro que tem que ser, né? Interessante. Aquilo que o compartilhamento meu foi exatamente em cima da última cena. As outras foram uma escada que me fez chegar naquela última cena. Alegoricamente, essa sensação de que cada um tem e é isso, olhando por mim, né? É a minha sensação de que eu perdi um investimento de vida, eu perdi um sonho, e as pessoas estão me dizendo que eu tenho que me reconstruir, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que me reinventar. Eu me colocando no lugar do atleta, eu não quis entrar na hora, porque eu estava muito, como o Séries falou, eu estava muito voltado para mim, eu não queria compartilhar, não ser no compartilhamento. É de que, por isso que eu me referi de que a dor da gente não sai no jornal, né? A música de Luiz Reis, de notícia de jornal. Porque eu só ouço eu me colocando no papel do atleta, ou da pessoa que perde as coisas e se queixa. Eu só recebo orientação, eu só recebo lição de moral. Porra, eu fui ficando uma mistura de raiva, tristeza e indignação. Eu digo, puta que pariu, vocês não têm a menor noção do que é ser atleta? E fica dizendo que o que diabo é medalha? O que é medalha? Medalha é medalha, porra. Medalha é medalha. Do mesmo jeito que paciente é paciente para mim, do mesmo jeito que diploma é diploma. Então, essa é a sensação, é a minha sensação dessa história. E quando eu comecei a conversa, eu estava brincando com os meninos sobre a palavra, dizendo que isso dava vários poemas concretos, essa palavra. A que vocês estão insistindo não foi a que ficou na minha cabeça. Na minha cabeça ficaram duas, que foi uma inversão das sílabas, que é inação quieta, e a outra, inquieta ação. Não como mas como inquietação. Porque a gente, aí terminando, me dá a sensação de filme chinês com filme americano. Filme americano acha que a ação é movimento puro e simples. Sair desbregadamente correndo de um lado para o outro. Filme chinês, ação é concentração, é um segundo, é tudo lento, mas ao mesmo tempo de muito significado. Se você assistir um filme americano de ação, são 10 minutos de nada, é mais do mesmo. É uma Fórmula Indy, Ação para americano é Fórmula Indy. Ação para chinês é significado. Cada movimento tem um significado. E é nisso que eu acho que a inquietação, que muitas vezes é importante. Não é ação pura e simples para aliviar meu coração inquieto. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas é ação com significado. Não é ação pura e simples. Foi essa a lição que eu tirei da inquietação de hoje. Legal. Que legal, Tom. Obrigada. Acho que você capturou de alguma maneira o propósito, né? Porque é evidente que não é qualquer ação, né? E ela tem um tempo de gestação, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né?
mas essas ações com significado, né, de fato precisam vir pelo coletivo, né, não adianta. Né? Transformações vêm da base, né? E vamos devagar para ver para onde que a gente vai. Legal. E aí, Cassiana? Estava aqui pensando, né? Que horas que começa o aquecimento do diretor, o aquecimento do grupo, né? Que assim, como parte da unidade funcional, né? Mari me acessou uma semana antes, né, Mari? Quer dizer, no domingo, acho. E aí, ao longo da semana, a gente conversando um pouquinho e tudo mais, a proposta. Mas eu estava pensando assim, em citar algumas coisinhas. Por exemplo, dos 41 participantes, 9 nunca tinham participado do psicodrama online, né? Alguns, talvez metade, nunca tinham participado de nenhuma sessão de psicodrama, outros já, mais presencialmente, né? Então, Mário, eu queria, assim, realçar, eu acho que o aquecimento, né, você conduziu de um jeito muito implicado e de forma que também as pessoas se implicassem, né? Que legal. Então, acho que isso deu essa conexão mesmo, né? E essa presença, mesmo em momentos que, né, a gente pede para desligar a câmera e tal, mas, assim, eu tinha a sensação de que estava todo mundo ali, né? E, enfim, a gente se organizou também para disparar a cena inicial, né? Então, fiquei ali no papel de pensador, né? Pensadora, e aí algumas pessoas iam falando, e ora eu realçava, né, como a gente tinha conversado um pouco da fala da pessoa, amplificando, né, maximizando talvez as reações ali, outras horas invertendo o papel, né, conforme você orientava também, Mari. Então, acho que foi assim, tecnicamente, deu para a gente experimentar também algumas coisas, né, de fazer duplo, de fazer duplo espelho, inversão de papéis, né? Porque quando a gente vai falando aqui os nomes dos personagens, eu falo, nossa, é isso, pareceu tudo isso, né? E em algum momento eu fiquei me perguntando se eu não fui um pouquinho agressiva com uma colega participante que eu achei que ela estava comentando em cena, né? A colega psiquiatra, né? Que estava ali emocionada, enfim, na terceira cena sobre o atleta profissional. E aí eu perguntei, né, mas quem é você? E aí ela foi falando, mas ela nunca tinha participado, ela era alguém que nunca tinha mas participado. foi super legal, porque daí você deu a dica que ela era uma cidadã, né? Então, assim, de novo, você ajudou, né, a trazer o personagem no contexto dramático, né? E sair, descolar um pouco, né, da pessoa. Muito legal. Sim. E algumas coisas assim, acho que o chat, né, o bate-papo escrito ali também, sempre servindo para esvaziar um pouco aquele comentário que a gente faria ao lado, né, se a gente estivesse ao vivo, aquela cochichada, algumas pessoas colocando dicas, né, então essa mesma colega psiquiatra que participou como cidadã, ela quis trazer para a gente, eu não sei se é um filme, chama SOS Winnipeg, sobre é um filme? É um documentário. Que ela fala que o Pablo Neruda resgatou 2.200 espanhóis do fascismo, né? Então, assim, só para... Acho que isso ilustra um pouco a intensidade, a profundidade do trabalho, né, Mari? Que foi lindo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, por conta do nosso tempo, eu não sei se a gente já caminha para fechar. A gente já está no final, a gente já estourou, já está 19 minutos. Eu só posso agradecer, né? Eu acho que isso que você lembrou, né? Que essa nova participante psiquiatra trouxe, né? Acho que mostra um exemplo de uma ação com significado, pegando um pouco do que o Tom estava dizendo, né? E que parte do coletivo, né? Quer dizer, a gente não dá para esperar que alguém nos dê um navio para que a gente possa resgatar 2.200 pessoas, né, do nosso sistema que está sendo atravessado por essa visão fascista. A gente vai ter que fazer alguma coisa, não é? Então, acho que a gente está tentando, né? Isso já é uma certa nave, né? Todo sábado, psicodrama público, enfim. Então, agradeço muito. Né, Mari? Assim como um outro colega compartilhou que ele não parou de se dedicar à distribuição de marmitas. Isso.
conversando, né? A gente fez uma pausinha no psicodrama público, Isso. mas retomamos ainda que, né, assim, olhando outras possibilidades de continuar fazendo, né? Isso mesmo. Então, só posso agradecer vocês três e todo o grupo, e, enfim, estamos juntos e continuando. Obrigada, Beijo. Mari. Até mais. Tchau, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Espera aí, pause.